Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui com mais um episódio do Pod God com Kika Malki. E hoje nosso entrevistado é pastor, vai contar um pouquinho da vida dele, vai contar um pouquinho do ministério, vai conversar um pouquinho com a gente, tirar algumas dúvidas. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Pastor, um prazer estar aqui. Bom. Sandro Saavedra. Isso, Sandro Saavedra. Saavedra? Isso. Mas não falo dois A's? Não. Saavedra. Isso. Obrigada por ter aceitado o convite, pastor. Prazer. Atendeu a gente de pronto, né? E, pastor, primeiramente queria agradecer a presença e falar para o senhor ficar bem à vontade, tá? Estamos aqui em casa com um público, né, maravilhoso hoje. Vou agradecer aqui a nossa equipe, Júnior Lobo, Kilton Araújo, Rômulo Nascimento. Hoje a equipe está completa, depois de muito tempo. E eu queria saber o seguinte, pastor, para começar, o senhor fala bem rapidinho como é que foi tua vida na infância, adolescência, e como é que o senhor conheceu Cristo? Já nasceu em família cristã? Como é que foi esse processo? Então, foi assim, pessoal. Eu, na verdade, não tive o prazer de nascer num lar cristão, né? Eu também, pastor. A minha casa é uma mistura de catolicismo com espiritismo, né? E foi em 1993, quando eu tinha 16 anos, que eu me converti a Cristo, né? Até então a minha infância foi um pouco conturbada, até porque eu tinha conversado com os irmãos que o meu pai, ele trabalhava na Rádio Tupi na época, e ele era assessor do cantor Roberto Carlos, né? Por falar 5 idiomas, ele fazia todo o agendamento, né, fora do Brasil dele, na Rádio Tupi. Minha mãe também era envolvida com música, e eu nasci nesse lar musical só de secular, né? E, então, o dom da música era algo já natural dentro da minha casa. Só que meu pai, ele, né, infelizmente, teve um rompimento com a minha mãe, então foi embora. Eu, na minha infância, eu cresci sem pai e fui educado por um senhor de 80 anos de idade, né? Aquela educação do olhar e tudo mais. Me converti com 16 anos e a partir daí começou um desdobramento de autoconhecimento ministerial, né? Mas isso foi sozinho? O senhor foi parar na igreja sozinho? Algum amigo apresentou? Quem que apresentou a igreja? Na realidade foi até engraçado. Eu estava sentado junto com um grupo de amigos, né? E estava escutando aquele funk melody de antigamente, do Batidão, né? Antigamente funk melody era funk melody, né? Stevie B, Tony Garcia, tal. E passou um rapaz assim, ele olhou pra gente, ele estava no grupo de 7 mais ou menos, aí ele chegou, deu 5 passos, aí andou para trás, sentou ali, começou a escutar conosco ali o funk melody ali. E depois ele, de 1 hora escutando com a gente, eu não conhecia nem ele, não sabia o que ele estava fazendo ali, ele pega uma fitinha do testemunho do Adão de Campos, né? E botou pra gente escutar. E dos 7 que ali estavam, 2 ficaram impactados com aquele testemunho. Um dos 2 era eu, claro. E a partir dali nós fomos se aproximando de Jesus, né? E aí depois de muito tempo, a gente perguntamos a ele, por que você chegou e sentou perto da gente ali? Você nem conhecia a gente. Ele falou que Deus falou com ele que era para ele sentar, porque os que ali estavam, 2 pertenciam a ele. Nossa! E o senhor lembra que testemunho foi esse? Então, Mais ou menos a história, pelo menos? O do Adão de Campos? O Adão de Campos foi o testemunho que nós ouvimos. O testemunho que vocês ouviram. Foi de um homem que ele morreu, né? Comprovadamente, né? Teve o atestado de óbito assinado e depois, lá na mesa do ML lá, ele milagrosamente voltou à vida. Uau! Impactou a vida de vocês. Foi algo assim que a gente lê na Bíblia, né? Mas acho que só acontecia naquela época. E aí, com 16 anos, o senhor entra na igreja, é isso? Entra na igreja. O senhor se converte. Isso aí. E quando é que veio o chamado para ser pastor? Então, no começo era só louvor, né? Era só cantar. O primeiro ministério foi no louvor da igreja? Isso, foi no louvor. Cantava como solista na mocidade, no coral, nos grupos, tal. Eu cantava em muito casamento, né? Até de pastores, né? Universal, então, muito.
né? Tive contato com gravadores e etc. Não cheguei a gravar, porque também eu acho que não foi o propósito de Deus. E a partir dos meus 23 para 24 anos, eu comecei a ministrar a palavra de Deus, né? Novinho. Aí eu tenho quase 24 anos que eu prego dentro e fora do Brasil. A partir dos 30 anos eu fui fazer faculdade, me formei em bacharel em teologia, me pós-graduei em ciência da religião e mestrado em teologia. Atualmente sou diretor executivo do Grupo Sindeal, que são 8 faculdades federais que trabalham dentro e fora do Brasil. Então aproveita e conta pra gente quem é Sandro Saavedra hoje. Sandro Saavedra hoje é um pastor, conferencista, né? Que trabalha tanto ministerialmente também como no campo educacional, entendeu? Nós temos trabalhado muito e hoje, atualmente, nós percebemos que o reino de Deus, ele alcançou uma amplitude muito grande, né? Muitas barreiras foram quebradas, né? Costumes também, né? O conhecimento, né, faz a ignorância cair por terra. E a gente trabalha com libertação através do conhecimento. Uhum. Pai, casado? Casado há 21 anos. O nome da minha esposa chama-se Daiane Saavedra, é esteticista. Tenho 3 filhos, né? O mais velho é o Jaziel, que tem 19 anos, faz faculdade de nutrição. Legal. Eu tenho o John, do meio Jonathan, de 15 anos, e o Ender, de 9 anos, e agora chegou um Shih Tzu, um cachorrinho. São 3 meninos? 3 meninos. 3 meninos, e o cachorrinho o também cachorrinho é o Bobicha. Bobicha, muito, muito legal. Pastor, assim, uma curiosidade, o senhor é conhecedor da Bíblia, né? Dentre os personagens da Bíblia, tem algum que o senhor se identifica? Ou que, de repente, gostaria de ter vivido com ele, ter tido contato com ele? O primeiro é Jesus, né? Assim, eu ia falar tirando Jesus. Tirando Jesus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, né? Que ele fala que ele é um aborto, né? Dentro do meio dos apóstolos, porque ele veio depois, né? E claramente, né, dentro do campo da teologia, é alguém que consegue enumerar e dar nomes ali aos dons. Ele deveria ter os 9 dons, com certeza. E pelo conhecimento que ele tinha e também pela proporção da historicidade dele, né? Que a Bíblia chega a dizer que é um homem que ganhou quase toda a Ásia para Jesus, né? Então E como é que foi o processo dele de transformação, né? De perseguidor, né? Da igreja, para um dos maiores evangelistas da época de Jesus. Ninguém superou ele nesse sentido aí. É verdade. Ele chegou a ganhar toda a Éfeso para Jesus, que atualmente tinha 300 e poucas mil pessoas. Uau! E, pastor, eu tenho uma dúvida aqui também. Eu acho que eu sei a resposta. Sim. Mas eu penso que existe uma diferença entre oração e clamor. Vou falar o que eu acho. Sim, claro. Então, eu penso assim, que a oração é quando a gente está em silêncio, tá assim, mais intimamente, tá no nosso quarto, tá conversando. E o clamor é aquela hora do desespero. É aquele grito, é aquele choro. Tem a ver, tô errada? Linguisticamente você está certa, porque clamor é orar em alta voz, né? É gritar, né? Clamor é orar em alta voz. E aí quando a gente está gritando, não é mais a hora que a gente está em desespero. Proporcionalmente, né? Quando a pessoa começa a clamar e sai desse campo de oração, porque a oração está mais no secreto, né? Entra no teu quarto, fecha a porta com o teu pai que vem em secreto, né? Vai te ouvir e vai te honrar publicamente, né? A oração é uma coisa mais no campo do particular. O clamor já se refere ao desespero realmente, né? Você gritar, né? E temos episódios bíblicos onde o clamor, né, conseguiu chamar a atenção de Jesus. Um episódio é o próprio Bartimeu, né? Que ele está clamando ali, gritando por Jesus, e havia ali aproximadamente 30 mil pessoas, né? Porque quando se fala de multidão andar com Jesus, né, eram 5 mil homens, mais 5 mil mulheres, e como culturalmente naquela época as mulheres tinham de 3 a 13 filhos, então no mínimo era 30 mil pessoas ali e um só clamando. Era uma barulheira total, onde a maioria gritava Jesus de Nazaré e um só gritava Yeshua ben Davi. Como ele não confunde voz de ninguém, ele ouviu a voz do clamor de um e mandou chamá-la. Então, é impressionante. Agora tem uma dúvida também.
na Bíblia, por vários momentos aparece uma proteção, né? É bíblico isso, para as viúvas, para os órfãos. Várias histórias de viúvas. Sim. E aí eu fiquei pensando assim outro dia, e esses órfãos, normalmente a gente pensa que órfãos são aqueles filhos que não têm pais. Sim. Mas também é bíblico que existe uma proteção para os pais que perdem os filhos? Eles também são órfãos de filhos ou não? Na Bíblia ele está se referindo mesmo àqueles que não têm, perderam os pais. Isso. Existe o regimento da lei, né, sobre isso, que está lá em Deuteronômio capítulo 14, a partir do verso 21, que são leis acerca do dízimo oferta, tem um desdobramento de direcionamento, né, onde a tribo de Levi, ela recebia essa sustentabilidade de proteção, e também órfão, viúvas e estrangeiro. Isso também é ratificado e confirmado em Malaquias 3, onde defraudar o direito do jornaleiro, órfão, viúva, é arrancar da boca de alguém o que é direito de alguém. Então, quando Malaquias vai dizer que vocês me roubam, Deus não come, Deus é espírito, é roubar da boca de quem Deus falou que tem que ter alimento. Então, essa proteção, essa sustentabilidade para órfão e viúva, ela é tão vista no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos ali em Atos, ali, quando se levanta-se 7 diáconos ali, porque precisavam levar o alimento para o órfão e viúva, e os apóstolos não podiam deixar de travar ali o movimento da palavra de Deus ali. Então, eles levantam os diáconos ali para fazer esse serviço de órfão e viúva. Então, a proteção existe, de fato, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Né? E na nossa vida, né? Para a nossa vida, né, essa proteção ela vai-se um pouco além. Né? Nós estávamos conversando que Hebreus capítulo 12, né, na mesa ali, a gente estava em Hebreus 12, fala sobre a paternidade, né? Deus como nosso pai. Aí você tem muito exemplo de paternidade, e um desses é o exemplo quando ele fala que vós, sendo maus pais, né, sabei das coisas boas dos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que antes que você peça, já sabe o que você precisa. Então existe um cuidado de mesa, né, que Deus é aquele de mesa, de comunhão, né, que não deixa falta na mesa, que é de quem é para os filhos dele. Né? Então essa proteção para o campo da nova aliança, eu acho que vai muito mais além. Né? Ele não só protege órfão e viúva, ele protege quem são filhos dele. E falando agora, pastor, sobre o mal do século. Todas essas doenças que estão aí, as depressões, né? Síndrome do pânico, Sim. Enfim, todas essas fobias. Eu penso assim que às vezes Deus permite que a gente passe por aflições para que a gente possa ter uma comunicação com Ele, né? O que o senhor tem para falar sobre essa depressão, ansiedade? Eu acho que o título século é um título que, na minha opinião, como teólogo, ele não corresponde à realidade bíblica. Porque, na realidade, dentro do conceito da história da humanidade, a depressão, ansiedade é percebida nos personagens da Bíblia. Será que é porque hoje tem maior divulgação? Eu acho que hoje a mídia hoje contribui para isso, mas eu posso ressaltar aqui muitos personagens bíblicos que tiveram depressão e ansiedade. E na minha opinião tem um deles que me chama muita atenção e eu posso identificar até ou sobre a psicologia de Freud, ou então de Jung, ou então usar os terapeutas cognitivo-comportamental, que é a psicologia mais moderna, ali 6 gatilhos, ou então uma crença negativa em 6 sintomas diferentes em Davi no Salmo 6. Davi no Salmo 6, ele tem um gatilho, né? E toda vez que esse gatilho ele aciona, Davi tem sintomas, e segundo a história foram 10 anos. Ele vai dizer no Salmo 6 que por se multiplicar os inimigos, né, ele perde noite de sono, insônia. Ele vai dizer que ele molha a fonte do seu travesseiro, crise de choro. Ele vai dizer, aonde louvará a minha alma? Na sepultura. O depressivo quer a morte, o ansioso tem medo da morte, Davi com medo da morte. Os meus ossos tremem, tremedeira. Onde está a tua, Deus? A ausência de Deus. A minha alma está perturbada, a alma ali, nefesh, é mente. Então, aqui, Davi, o homem segundo o coração de Deus, com 6 sintomas de crise de ansiedade, só não foi diagnosticado. Será que não tinha médico capacitado naquela época? Naquela época não tinha ninguém, né? Eu imagino Davi entrando dentro num consultório, né? E aí chega o doutor e fala, Shalom, ani doctor ciclano, meatar. Aí Davi vai dizer, Shalom. Aí ele vai dizer, Amir, Anir, Melech Davir, Maim Veot. Quer dizer,
Opa, eu sou o Davi, aí, o homem segundo o coração de Deus aí, tô vindo aqui te consultar porque eu tenho 6 sintomas de ansiedade. Aí, quer dizer, não dá agora, aí isso aí quebra simplesmente uma cisma de alguns religiosos em querer qualificar espiritualidade com situações que você pode passar na vida. Porque se a tua ansiedade, a tua depressão está ligada a nível espiritual, Elias nunca tinha entrado na caverna, porque é o maior profeta do Antigo Testamento, e Davi nunca tinha esses sintomas. Não dá para você fazer uma matemática precisa que a ansiedade e a depressão ela só dá para quem tem nível espiritual baixo. Porque se fosse assim, Davi não tinha e nem Elias. Quem mais aí na Bíblia? Na Bíblia tem? Ana fica sem comer numa mesa. Né? E ela tem ela diz que ela está com a sua alma angustiada, perturbada. Quer ver Maria uma coisa? Madalena? Vou falar alguma coisa aqui, vou até chocar aqui, vai deixar registrado mesmo, né? Então, pode deixar é registrado. O pai da fé, irmão. O pai da fé, ele recebe uma promessa que ele seria, Abraão, né? Que ele seria, né, um abençoador de família. E o conceito de família no judaísmo é diferente, tá? O conceito uma carne só, pro conceito ocidental, é quando alguém casa, né? Casou, é uma carne só. Isso na cultura judaica, esse conceito de uma carne só é na sua prole. A sua prole unifica as duas carnes. É no filho que as carnes unificam. Então, como é que você vai dizer para alguém que ele vai abençoar a família, se nem família o cara não é? Ele é casal. Então, ele não tem filho ainda. Ele vai questionar isso a Deus. Aí, em Gênesis 14, ele vai enfrentar uma guerra que não é dele. E a gente faz muito isso, né? A gente pega uma guerra que não é nossa lá. Então, ele vai lá, ele fica sabendo que Ló perdeu tudo. Ele manda 318 pessoas que nasceram na casa dele. Pensa bem. Ele tem uma promessa que ele vai ser abençoador de famílias. E na casa dele, já nasceu 318. E dele não nasceu nada ainda. Ele envia 318 para uma guerra, ele ganha a guerra, e quando você sai de uma guerra, atualmente está em conflito ainda. No capítulo 15, Deus se apresenta dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo. Por que Deus usa escudo? Porque o cara acabou de sair de guerra. Então Deus usa palavras para identificar o nosso momento de vida. Então, já que ele saiu de uma guerra, eu sou o teu escudo, que é um instrumento de defesa no meio da guerra. Eu sou o teu escudo e o seu grandíssimo galardão. Quando Deus fala que é escudo, ele está em guerra, ele vai dizer para Deus: se tu estás comigo, né, aonde está o meu herdeiro? Porque no meio pentecostal nós temos algo que é muito preocupante. O quê? Às vezes a pessoa vive em função daquilo que foi prometido. É verdade. Cria uma expectativa na promessa e acaba parando na vida. Já aconteceu isso comigo. E aí você fica tão preso à expectativa daquilo que não aconteceu que você deixa de viver a vida focando só naquilo. Verdade. E aí, se não acontece, Decepção. a decepção chega, a frustração chega. E aí lembramos o que Moisés falou, né? Quando perguntaram a Moisés: quando eu usar um profeta? Moisés vai dizer: olha só, se acontecer, foi Deus que usou o profeta. O que você está dizendo? Viva a vida. Porque se acontecer, vai acontecer. Agora, se você cria uma expectativa naquilo que não aconteceu ainda, e você vai privar de viver por causa daquilo, certamente você pode correr o risco de dar certo ou não. Porque tem que saber se foi Deus que usou o profeta, todas essas questões todas. E no meio pentecostal eu vejo muito isso acontecer. A pessoa para a sua vida por causa de uma profecia e ela acaba não vivendo a sua vida. E é interessante que a pessoa fica tão focada na promessa que ela não consegue enxergar as portas do hoje, as portas do agora, as oportunidades que vêm agora. E isso aí no meio pentecostal acontece muito. E falando em profecia, o senhor acha que tem esse dom? Tem esse dom? Já profetizou algo que aconteceu? A gente não é bom de falar muito da gente, né? A gente não costuma falar tanto da gente, não. Mas no nosso meio, a profecia pra gente é algo normal. No meio pentecostal, a gente sabe que existem pessoas que Deus usa de fato, né? E que falam algo relacionado até o futuro lá e de forma incrível acontece, né? Se eu fosse perguntar a qualquer um que está aqui, até da sua equipe aqui, que tem um pouco de envolvimento no meio pentecostal de qualquer profecia que foi entrar e cumpriu aqui, pelo menos uns 3 vai levantar a mão. Meu filho do meio, principalmente, falava que eu rogava a praga. Se eu falasse assim: hoje não levo o celular, não. Ih, não levo o celular? Por que você está falando isso? Não sei, mas não levo o celular, não. Ele era assaltado.
Aí ele vinha, mas você rogou praga, você... Não, eu simplesmente falei porque falei, não sei, não tem uma explicação. Várias coisinhas isso assim, antes da conversão, eu não né? sei Assim, se antes da conversão. Porque e isso é interessante, né? Porque aqui, eu vou falar algo aqui que pode ser até uma surpresa para muita gente, mas não é. Quando Deus vai dizer assim para Timóteo, desperta o dom que está em ti, o despertar está ligado a uma sonolência. Então pode ser algo que está dentro de você, que Deus de vez em quando dava uma acordadazinha, e agora se manifestou. O que acontece comigo muito é, talvez tenha, se eu tenho até uma explicação. Eu, às vezes, tenho um problema e nem vou dormir pensando nesse problema, mas eu acordo com a solução. É assim, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é demais comigo. Tem gente, né? Outro dia a gente estava conversando aqui com relação à composição. Tem muita gente que compõe, acorda de madrugada, nem vai dormir compondo. Isso não acontece comigo, não. Às vezes eu acordo com uma coisa pronta. Isso. O meu é muito no acordar, é muito... Isso, né? No dormir e acordar, né? É interessante, porque olhando para esse aspecto assim, a gente volta um pouco no assunto da ansiedade e desse assunto que você está abordando aqui agora. Quando Deus vai construir o ser humano, ele constrói com 2 elementos de baixo, né? Terra e água. E os elementos de cima ele coloca depois, chamado Neshama, que é fôlego de vida, junto com a mente. Então você tem a parte material do ser humano e a parte material. A parte material está ligada a essa esfera terrena. A parte material ao mundo espiritual. Então quando a pessoa vai dormir, o seu subconsciente acorda, que é a inclinação para outro mundo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que não sabe se foi em arrebatamento ou em sonho que foi o terceiro céu. Porque para Deus é mais fácil se mostrar dormindo do que acordado. E quando você está dormindo, o teu subconsciente, que tem a parte material ligada ao mundo espiritual, ele aciona. Então fica muito mais fácil, que a parte material existe dentro de você. A única forma onde essa tricotomia se desconstrói, né, da construção do corpo de ser humano, né, que é terra, água, fogo e vento, diferente dos anjos, né? Os anjos são só fogo e vento. A gente é terra e água, fogo e vento. Nós temos as 2 naturezas. Então, a única parte onde essa tricotomia se desconstrói é quando o ser humano chega nos seus fins dos dias. Se a pessoa ela morre sem a salvação, a desconstrução é o que é de baixo vai para baixo, o corpo. O fôlego de vida vai para o Senhor. E a mente, que é a consciência, vai para o lugar de tormento. Se essa pessoa ela morre com o Senhor, então o que é de baixo vai para baixo, e o espírito de vida, junto com a mente, que é a consciência, vai para o lugar chamado paraíso. E só tem um ponto interessante. A única parte onde Deus consegue tocar na parte indivisível da tricotomia é através da palavra. Ela é como espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e do espírito, que é algo indivisível que a palavra consegue tocar. Graças a Deus eu aprendi, estou vendo uma outra visão agora, que nós temos uma só morte. E quando a gente morre, a gente está dormindo, esperando a volta de Cristo. E aí sim a gente vai ter o despertar. Sim. E aí é um pouco diferente, porque isso é uma corrente chamada som da alma. Essa corrente chamada som da alma, ela é de uma instituição. Existe uma denominação que acredita no som da alma. O som da alma é quando a pessoa morre, independente se é salva ou não. Ela só vai despertar na volta de Jesus para ser julgada. Ela está dormindo até agora. Essa teoria é quebrada com a Bíblia. A Bíblia vai dizer que Jesus vai contar uma parábola, e toda vez que tem uma parábola com nome próprio é porque de fato aconteceu. Ele vai dizer que Lázaro, que é o nome comum, ele vai morrer, uma carruagem vai chegar, vai levar ele para o seio de Abraão, enquanto o outro lá, que tinha uma vida dissoluta, desgovernada, distante de Deus ali, e pelo seu próprio comportamento ele vai para o sofrimento. Esse vai dizer assim para o pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo aí, e vem aqui e venha me aliviar, porque eu estou aqui em fogo e tal. Aí o pai Abraão vai dizer assim, olha, quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. E o pai Abraão, que está morto há muito tempo, está bem acordadinho. Então o som da alma simplesmente é quebrado com a Bíblia. Em Apocalipse vai dizer que existem as almas debaixo do altar, todos acordados dizendo, quando é que o Senhor vai fazer justiça com o nosso sangue? Então o som da alma é uma corrente teológica defendida por uma denominação só. As outras denominações não têm a mesma perspectiva teológica. E será que
Não seriam alguns que teriam, vamos supor, essa vida imediata após a morte e para uma maioria o sono? Será que não tem um grupo de que se divide? Uns dormem, outros que são, vamos dizer assim, presenteados, eles vão direto. Elias, por exemplo, ele foi arrebatado, né? Elias é um contraponto aí, porque na realidade o termo dormir no Senhor, os que dormem no Senhor, é uma referência nomenclatal. Quem morreu em Cristo. Que morreu em Cristo e não que está dormindo. Então, os que dormem no Senhor aqui é uma referência de quem está salvo e não que estão dormindo literalmente. Até porque se eu uso essa perspectiva, eu simplesmente estou entrando em contradição com o Apocalipse mesmo, que diz que existem almas ali que estão... Nós chamamos isso de estágio intermediário. O estágio intermediário é quando a pessoa morre com Jesus, ela está lá no paraíso em comunicação, aguardando o dia da ressurreição do seu corpo. Porque o que ressuscita é o corpo, não a alma. A alma é imortal. E aquele que... O senhor está dizendo que vai... Eu estou pensando numa visão aqui mais espírita. Sim. Aquele que vai para esse outro plano. Sim. Ele está vendo as coisas aqui na Terra? Não, porque ele não é onipresente. Não tem nenhum... Porque para o kardecismo, por exemplo, ele tem esse poder, né? Digamos assim, esse poder. Sim. Eu já fui kardecista. É visto, percebido. Então, só que assim, eu passei a desacreditar a partir do momento que eu vim conhecer a Bíblia. Sim, claro. E eles usam a Bíblia, né? Nem eles. Não, eles não... Alguns usam o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eles não falam em nenhum momento... E assim, eu passei a realmente desacreditar. Tive algumas provas, né? Sim. E depois eu posso até contar. Em secreto. em secreto. Mas, pastor, quantos anos já de ministério mesmo? 23 anos. 23 anos. Ministrando. Com certeza o senhor fala da Bíblia com gosto, né? Você tem vontade, né? Já pensou em ser outra coisa? Sem música, tirando o músico de fora? Sim. Ou tem outra profissão? Não, assim, na realidade, eu era operações especiais do Exército, né? Fui supervisor da BOP de Pentáculo. E como eu era operacional na época, eu era um sniper, então eu fazia segurança particular de algumas celebridades que vinham na Terra. Um exemplo, eu fui segurança particular do João Paulo II, o Papa, em 97. Uau. Dentro do Maracanã. Então, a partir do momento que eles chegavam no Maracanã ali, então quem era operacional especiais tinha que fazer segurança do Papa. Eu fiz segurança do Papa do meu lado em 97, porque fazia parte do meu trabalho, né? Então, eu tinha uma carreira militar. Antes... Não, eu já era convertido. Simultânea? Eu era crente, mas eu era operações especiais, concursado, né? Fui supervisor da BOP de Pentáculo, era do Exército, né? E a minha proposta é seguir uma carreira militar. Inclusive, se eu tivesse no Exército, na linha antiga de 25 anos, eu estava aposentado, alguns anos atrás, como capitão. Uau. Então, só que, na minha época, entrou em vigor a lei do Fernando Henrique, do presidente, onde alguns sabem que acabou com o plano de carreira de uma galera e eu estava nessa jogada aí, nesses anos aí. Foi aí que eu não consegui seguir carreira como operações especiais. Hoje seria um oficial aí, aposentado, ganhando um dinheiro, né? Alguma coisa, né? Não dá nem para contar com o dinheiro, que não é nem muita coisa o dinheiro, né? Mas teria alguma coisa. Então, eu entendo que foi interrompido meu plano de carreira. Depois eu trabalhei em algumas multinacionais, né? Por ter estudo e tudo mais. Acabou que eu entendi depois que era tudo plano de Deus, né? Deus queria que eu fosse de outro exército, né? Então... O exército dele é o mais poderoso, né? É de Deus, então a gente está aí. E aí, com 23 anos. 23 anos de ministério, já presenciou muitos milagres, né? Com certeza. Tem algum que você pode contar aí pra gente que é muito forte? Porque assim, eu tô falando isso porque... Qual é a intenção do nosso Pod God? Sim. É apresentar testemunhos. Como o senhor se converteu através de um testemunho, a gente aqui acredita que quem está assistindo, né, a gente agora, pode sentir, né, essa vontade de conhecer Jesus possa ser tocada. Então, por isso que eu insisto muito nesses testemunhos, nesses milagres.
posso falar assim, a nossa fé não é uma fé histórica, né? A fé histórica é aquela fé que você acredita que ele fazia naquela época. Não, a nossa fé não é histórica, ela é ativa e é atual. E como a Bíblia diz que Deus não, eu sou Deus e não mudo, né? Então Jesus ele deixou bem claro que a continuidade de milagres ela ia acontecer, a ponto de o Evangelho de João dizer, né, que se tudo que Jesus fez fosse escrito, o mundo não se esconderia de livros. Então nós temos aqui bem simplificado o que Jesus fez, né? E se você pegar ali na parte da eclesiologia, que é a história da igreja, você vai perceber que dentro da história da igreja, no primeiro século, segundo século, terceiro século, os sinais ainda aconteciam. Você pega os grandes avivamentos que aconteceu, né? Na Europa, foi o berço do avivamento, você vê aí homens que impactaram o mundo, né? Teve até um testemunho de John Wesley na época que tinha um lugar onde ele passava que era muito tabagismo, muita bebida, né? E uma vez droga, tinha tudo. Ele passou uma vez lá e tinha um rapaz que ele era evangélico e ele falou assim: rapaz, esse bar sempre ficava cheio, depois de 3 anos eu voltei de viagem, agora tá vazio. O que aconteceu aqui? Ele falou: John Wesley passou aqui com Jesus, né? Então, todo mundo se converteu ali e foram milagres extraordinários. Eu presenciei muitos sinais em 23 anos, né? Eu tive uma experiência que eu estava ministrando no Espírito Santo, numa igreja chamada Iepinab, de uma pastora lá em Vitória, perto da Praça dos Apaixonados ali, né? E o tema da campanha era transformando em água e vinho, sobre o vinho novo e tudo mais. E os milagres aconteciam assim, de forma constante ali, pessoas correndo com baldes, pessoas expelindo enfermidade e tudo mais. Mas o que mais impactou foi uma adolescente, né? Que a gente não sabia, eu estava no segundo dia que eu estava pregando lá, e essa adolescente ela tinha sofrido um acidente, né? E a sua bacia quebrou por completo. E ela estava sentada numa cadeira normal, porque a mãe não tinha conseguido comprar uma cadeira de roda, e o médico disse que seria quase impossível ela voltar a andar, né? E ela morava assim a 50 metros da igreja. E a gente estava pregando lá, tudo mais lá, e no meio do culto, da mensagem ali, né, essa mãe falou assim, na hora da palavra, falou para a vizinha: dá para você olhar minha filha, porque eu vou rapidinho aqui na igreja, porque o médico falou que a minha filha é quase impossível de andar. E ela entra no momento da palavra e deixa a filha cuidar da vizinha. E daqui a pouco, segundo o testemunho da própria menina, né, ela dá um grito ali, né, e a vizinha corre achando que a menina estava caída, né, caída no chão ali. E quando ela vai lá na sala, a menina estava de pé, adolescente, falou: corre na igreja da mamãe, porque o homem de branco entrou aqui e me colocou de pé. Não só isso, a menina entrou andando no meio da igreja. Totalmente curada. Totalmente curada. Isso está gravado, entendeu? Está na internet e tal, e tudo mais, e foi impactante aí, um dos sinais, dos milagres que eu já presenciei em 23 anos, isso aí foi muito impactante ali. Uma jovem que praticamente não podia mais andar na igreja livremente, porque um homem do branco chegou lá e falou: fica de pé. Uau. Foi algo ali impactante ali, dentre outros que a gente presenciou. E processo de conversão, pastor? A minha conversão ela foi um pouco mais complexa, porque eu morava numa casa de um andar só, eu e umas 14 pessoas, né? Eram 3 quartos, então cada tia minha tinha, né, os seus filhos. Era bom que a casa estava sempre cheia, né? Cada tia minha tinha os seus filhos ali, né? E eu era um filho único, né? Eu sou filho único, né? E eu só brincava com meus primos assim quando elas deixavam, né? Aí depois eu converti e piorou a situação, né? Porque eu era o pastorzinho, né? Da casa, esses nomes, né? Que eram falados. Inclusive a minha mãe, ela não era cristã. E naquela época era doutrina, naquela época essa roupa aqui era pecado. Então a gente não podia, tinha que usar calça mesmo, né? Sabe como é que é? Foi a galera que tá aqui, sabe como é que... Era terrível. Então, a minha mãe de implicância só comprava bermuda. Uau. Eu só tinha uma calça só e tinha que lavar ela ali. E ela
o senhor falou era, né? Porque ela já Não, tá hoje mais minha mãe não. Minha não mãe não, ela era... não era cristã. Agora ela é. Agora ela é crente, tá então. viva, graças a Deus. Então, isso que eu ia perguntar. Não, minha mãe tá viva. E hoje ela é cristã. É cristã, né? Cristã, e ela se converteu através de um processo que eu vivi, né? Porque você conseguir harmonicamente você fazer essa ligação entre vida militar e vida cristã é muito complicado. Porque na minha época, por eu ser uma pessoa operacional, eu cheguei a invadir muita comunidade. Então a gente invadia a comunidade de Tocantins, estou falando de 96. Em 1996 até 98, o exército era chamado para entrar em comunidade. Então imagine para um cristão, né, ter que agir com força, né, contra outra vida, né, e você manter a mesma harmonia de cristão ali. Então eu tive um esfriamento, né, alguns anos ali, e havia um conflito interno dentro de mim muito grande ali, porque eu tive a oportunidade de sentenciar pessoas ali através de uma arma na mão ali, e eu automaticamente, uma das vezes eu contribuía diferente ali, né, com o exército. Eu virava às vezes o fuzil ao contrário e pegava parte da coronha e tacava na canela da pessoa para não ter que ferir ela até um ferimento de morte ali. Então era um conflito muito grande ali, de um jovem ali de 21, 22 anos ali no meio do militarismo ali, sendo cristão, né? Sabendo que você não poderia matar, né? Você poderia até ali, em nome da lei ali, você é uma autoridade instituída, né? A Bíblia fala sobre isso, mas você, como cristão, você tem os seus conflitos. É verdade. Você prega a vida ali, né? Eu fico imaginando como é que é o policial nesse meio todo, né? Porque o cara prega lá, imagina um policial que ele é pregador, que ele é pastor. Ele, em exercício ali, ele está ali, acabou de vir de uma situação que não teve como, ele teve que responder com a força. Daqui a pouco ele vai lá para o altar pregar, e Deus dá vida e vida com abundância. Então o cara fica num conflito. Mas tem certas grande. Igrejas que você é proibido, né, de exercer outra função que não seja pastorear. Olha, hoje eu conheço uma galera que é pastor e é polícia. Inclusive, eles chamam de Patame de Davi. Eu conheço muito pastor que é policial e se titula Patame de Davi. Né? Então, se havia essa restrição, hoje em dia está mais flexível. Né? Era bom pegar um pastor assim, né, gente? Você falou, eu tô indo pra igreja, pastor, eu tô indo... Você é parado numa blitz, tá indo pra onde? Tô indo pra igreja. Pode ir. Vai com Deus. Gente, vamos dar uma pausa rapidamente para Júnior Lobo falar aí dos nossos patrocinadores. E além disso, a gente está precisando de patrocinador, hein? Você que tem interesse em ajudar a gente, pode entrar em contato. Então vamos nessa. Pastor, estou aqui, boca aberta. Muito bom, viu? Muito bom. Legal pra caramba. Então, gente, os nossos patrocinadores são Rafael Branquinho, My Melody Soundtrack e a Rádio Gospel City. Lembrando que o Rafael Branquinho é um dos patrocinadores que é um material de construção, tá? Então é isso. E o nosso amigo Neto Matos com a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Abraço, Neto! Abraço, Neto. E também da Rádio Rockão 80. É isso aí. Eu adoro rock. Faz parte da minha adolescência. Galera, a gente está hoje com o estúdio cheio. Eu vou até abrir para vocês fazerem perguntas. Hoje tem a galera boa aí, hein? Se alguém quiser, ó, pode levantar o dedo aí e mandar uma pergunta aí. Tá seleto. Pro pastor. Tá aberto, hein? Tá aberto. Pastor, qual é a maior dificuldade que o senhor vê hoje que a igreja enfrenta? Olha, eu acho que a questão do costume ainda, algumas barreiras antigas ainda que não foram vencidas, né? E graças a Deus, né, o conhecimento ele tem destronado, né, a ignorância de alguns, né? Eu vejo que eu estava conversando até com o pessoal antes de vir para cá, né, que se Jesus vivesse nos nossos dias, né, ele estaria nos canais de fofoca todinho, né? Sem citar nomes aqui, estaria nos canais de fofoca todinho. Porque ele costumava colocar na mesa dele... Ele ia ter rede social. Porque, inclusive, em Lucas capítulo 15, né? Em Lucas capítulo 15 diz que o seguinte, que ele recebia
publicanos e pecadores. E essa palavra receber tem uma coligação de mesa. E no versículo 2 de Lucas 15 está dizendo, e os escribas e fariseus vendo isso, disso, ele recebe pecadores e ainda come com eles. Imagine hoje Jesus nos nossos dias, ele pegando e colocando um publicano, que é um traidor da pátria, tecnicamente, uma prostituta. Ele era chamado de glutão e beberrão por causa das pessoas que ele aceitava na mesa dele. Mas como é que eu vou, como é que vai se regenerar se eu nego a essa pessoa a condição de estar na mesa com Jesus? Meu Deus. Então, hoje eu acho que tem uma dificuldade muito grande entre as pessoas julgar quem está na mesa com Jesus e negar a essa pessoa a regeneração que ele pode promover. E essa regeneração só pode acontecer no convívio diário com Jesus. Coisa linda. Então, se Jesus viesse nos nossos dias, os canais de fofoca iam falar muito mal dele, né? Como naquela época. Inclusive, também é uma crítica aqui, né? Se é construtiva ou não, não sei. Mas existe uma tendência muito grande, eu acho, na parte da música também, tá? As pessoas, elas só recebem o devido valor com a geração futura, não na atual. Se você perguntar pro hoje, num seminário, numa faculdade, quem é o maior evangelista da época de Jesus, aí todo mundo vai dizer com boca cheia, o apóstolo Paulo. Mas na época o pessoal chamava de herégio. Então a nossa geração atual nunca vai honrar a gente como a futura. Será, cara? Sim, pra se pensar. Não, eu tô pensando aqui, eu viajei agora. Eu viajei. Não, eu viajei porque... Não tem nada a ver com o papo. É que meu filho hoje veio falar comigo que ele tá assistindo a série do Ayrton Senna. E quando ele nasceu, o Ayrton Senna já não existia mais. Uma comprovação aí. Mas é justamente... Ele tá assistindo, acho que é mais a nível de conhecimento, mas ele não viveu aquilo que a gente viveu. De todo domingo... Eu acho que todo mundo aqui, né? Acordava para ver corrida de Fórmula 1. Depois, para mim, depois de Ayrton, eu nunca mais assisti corrida nenhuma. Para mim, ali a Fórmula 1 morreu. Só que tem um sentido. Então... Tem um sentido isso aí. É só quem tinha simplesmente um relacionamento com esse tipo de ofício. Por exemplo, se você pegar hoje na música, existe o conhecimento de artista que o outro não tem. E para ele, não... Quem é? Não sei. Entendeu? Por exemplo, você vai lá para os Estados Unidos, o futebol lá é o quê? Nada. Você vai falar... mas você fala do Brasil, Pelé. Porque é isso aí. Mas eu tô eles falando, falam, Pelé, isso aí. Então, Neymar, eles falam. Então, mas aí eles não seguem, não conhecem nada. Por exemplo, se eu pega qualquer um que não conhece basquete, Michael Jordan, beleza. Mas você sabe o nome dos outros? Você acompanha? Só quem acompanha mesmo. Entende? Então, um exemplo. Hoje em dia eu percebo isso, por exemplo. A geração, ela tem essa tendência. A geração que vem depois, ela de repente, ela dá um brilhantismo diferente daqueles que tiveram a oportunidade de estar mais perto, de fazer e não fazer. Entendeu? Então, essa barreira de você negar às pessoas o acesso à mesa de Jesus, eu acho que isso está quebrando um pouco, entendeu? Inclusive, teve um amigo meu, não vou dizer o nome, que ele perguntou para mim, olha, tem um casal assim, que tá vindo para cá, X, eu faço o que com eles? Faz nada, cara, deixa aí. Deixa aí ouvindo a palavra de Deus, entendeu? Quer dizer, já queriam fazer uma exclusão de um casal, de um grupo que para eles é um escândalo. E pra gente que é evangelista é normal Jesus pegar e trabalhar. Se eu tá falando aí, eu tô pensando aqui. Eu já senti, assim, em alguns lugares essa exclusão. Não eu já senti vendo outras pessoas. Às vezes por ser homossexual, Sim. ou por estar cometendo algum ilícito, algum pecado que todo mundo sabe. E eu acho que isso é ruim, porque acaba afastando, e não é essa a intenção. Não deveria ser essa a intenção. Não deveria ser. Né? Porque aí você está afastando a pessoa de Cristo. Muitas vezes. Pode ser que não. O afastamento vai impedir a regeneração deles. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que essa barreira aí de exclusão também... E outra coisa também, eu quero também deixar algo aqui... falar algo aqui que, na minha opinião, né? O maior inclusivista da época foi Jesus, irmão.
Inclusivista, exatamente. Entendeu? Não tem como. Para ele não tinha Não ninguém. tinha... Era o cobrador de E tinha um impostos, problema era muito grande prostituta, naquela época, era que era a todo mundo. herança helenista, tá? A herança helenista dos gregos por romano, a maioria dos estudiosos sabe que o conceito afetivo era com o mesmo sexo. O conceito de herança no helenismo, né, se tinha contato com mulher simplesmente para deixar o herdeiro. Então havia problemas naquela época também dentro dessa estrutura lá. E tu vê a Bíblia ali, em nenhum momento ali, dando uma evidência, ou evidenciando muito além da conta aquilo, que naquela época acontecia, mas Jesus aceitava todos ali, né? E aí que tá, o evangelho é transformador, ele é regenerador. Então, na mesa de Jesus sentava pessoas que, se eu fosse falar hoje aqui, um exemplo, lá tinha um mentiroso chamado Tomé, um traidor chamado Judas, lá tinha Tiago e João, que um dia fez uma oração dizendo: Deus, quer que a gente ore aqui e desça fogo do céu e mate todo mundo aqui? Tinha Pedrão, que fez na mão com todo mundo, arrancou ele de mal. Então, olha os apóstolos. Mateus, que era ladrão. Então, né? olha quem estava na mesa de Jesus, irmão. Um Judas Iscariote, 2 sanguinários, que pediu para orar e descer fogo do céu e matar todo mundo. O Pedro, que decidiu lutar MMA com os caras que estavam ali e não correu da pancada, Mas ainda arrancou a orelha do um. Mas também, será que ele não pegou essas pessoas para mostrar que elas têm... tudo é possível e existe esse poder de transformação, de regeneração? Sim, eu estou explicando que era esse tipo de pessoa que Jesus trabalhava. É gente, é ser humano. Eu não acredito nesse evangelho onde existe o supra-sumo. Não existe. Entendeu? Supra-sumo só Jesus. Alguém que está além da conta. Inclusive, eu vou dizer uma coisa aqui. Não existe o conceito de meritocracia de nenhum ser humano na Terra, de achar que por mérito pessoal tem intimidade com Deus. Até porque quando Isaías viu o grande trono branco, ele estava com lábios impuros ainda. Quando Moisés viu a sarça, ele estava usando ainda a roupa do Egito. Então, se espiritualidade e intimidade fosse o fator crucial para ter contato com ele, ninguém teria, nem Isaías, que está com lábios impuros, nem Moisés, com as alparcas lá que teve que tirar. Então, ele se manifesta para quem ele quer. Independente, até porque a intimidade se constrói. Pastor, eu estou aprendendo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Estamos. A gente ouve, né, que nós somos pecadores, a gente sabe disso, e que nós somos perdoados à medida do nosso arrependimento. Esse é o que eu aprendi. Mas e para aquele que peca, diz que se arrepende e continua pecando, mas diz que é de Cristo e acredita em Cristo e ora para Cristo, mas continua pecando? Como é que fica essa salvação? A gente não sabe. É complicado. Assim, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós estamos falando aqui sobre acidentes e não histórico. Tá? Eu quero deixar 2 exemplos aqui. Tá? Davi, toda vez que Deus levantava um rei, seja no rei do norte ou no sul, ele dizia: sejais como meu servo Davi. Davi já tinha morrido. Pô, mas o adultério de Davi e o pecado de Davi? Deus sabe separar histórico de acidente. Deus não é como um ser humano que desconstrói toda a tua vida por causa de uma situação. Entendeu? Tudo que você vê não presta mais por causa de um acidente. O próprio João Batista, quando ele vai apresentar Jesus lá, ele vai dizer lá em João 1: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Há uma convicção. Ele viu o céu aberto, a pomba descendo, é um sinal pessoal dele. E depois dali que ele vai ser preso ali, que ele vai denunciar o pecado ali, que está numa prisão ali, lá de Herodes ali, ele pega 2 discípulos e manda perguntar a Jesus se ele era aquele que havia de vir ou devíamos esperar outro. Como é que é? Aquele que tinha convicção que era Jesus, agora está duvidando de Jesus? Sim. E quando eles vão perguntar: olha, João Batista mandou te vir aqui e perguntar se tu és o Cristo. Sabe o que Jesus falou? Aquilo que vocês ouvirem e verem, conte a João. O cego veio, os coxos andam, os mudos falam. Depois, quando os discípulos foram embora, sabe o que Jesus faz? Começa a elogiar João. Porque ele não vai chegar e jogar tudo fora de João por causa de um acidente de percurso. O histórico vale mais que o acidente. Então, quando você vê que alguém que erra por acidente
e luta contra aquilo é diferente daquele que vive na prática sem arrependimento nenhum. Isso é importante falar, porque é perdoável, né? Aquele que sofre um acidente, né, de percurso. Se a gente cair pro campo da amartiologia, né, para quem conhece a teologia, a amartiologia é a doutrina do pecado, né, a depravação total. João vai dizer lá na sua carta a João que aquele que diz que não tem pecado já pecou por dizer que não tem. Ele vai dizer mais ainda, ele vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. Então ele veio para cá para quê? Ele veio morrer para quê? Às vezes a gente está pensando, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que orar muito pela nossa mente, porque às vezes a gente está pensando, cara, quando a gente está vendo, a gente está pensando mal do outro. Isso é pecado. Isso é pecado, isso aí chama-se pecado gerado. Engraçado porque Tiago vai dizer, ele compara o pecado como uma mulher gestante, né? O pecado é gerado. Então ele fala sobre a concepção e o nascimento. Já viu aquela mulher que é magrinha, né? A senhora é bem, né? Bem magra, né? Assim, quem? É um elogio, né? A senhora não, não né? Você. Tá. Ah, bom. Eu vou cortar isso, hein? A Kika, não pode cortar, vai cortar, né? Então a Kika Malk, né? É bem magra, né? Então, toda mulher que é bem magra, assim, né? Quando ela tá né? Grávida, gestante, né? Os primeiros 3 meses até parece que não é barriga nenhuma, né? O meu só foi depois do 5. Sim. E aí, o Tiago compara o pecado como o pecado gerado, dando uma ideia alegórica com a mulher grávida. O exemplo, quando a Kika estava grávida, nos primeiros dias dela, ela sabe que está grávida? Nos primeiros dias? Não, mas já está lá. E quanto mais alimenta, a barriga vai crescendo. Então, aquilo que eu estou escondendo, se eu não jogar para fora, vai crescer e vai se tornar visível o que eu estava escondendo. E a consumação desse pecado interno é quando nasce. Olhando por essa ótica, todo mundo peca todo dia. É igual o mentiroso, né? Entendeu? O mentiroso vai mentindo até ele tomar aquela fama e o pessoal começar a pegar aquelas mentiras. Entendeu? E aí então, chega uma hora que ninguém mais acredita nele. Por isso que o nele. apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo vai dizer, eu luto contra uma natureza humana que há em mim. Não foi embora. Ela tem dentro de você. É uma guerra todo dia, uma luta todo dia. Telefone, pastor. Cristão Anônimo, vamos lá com uma perguntinha. Alô, pode falar. Kika Malk, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para o pastor Sandro. Pastor Sandro, já teve algum momento em sua vida em que você pensou em desistir do seu ministério? Conta aqui para nós. Kika, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Ih, pastor, aí. Em algum momento pensou em desistir? Então, desistir de Jesus, Não, nunca. Mais do ministério. Mas da execução do serviço, todo mundo, eu acho, um dia já pensou. Quem nunca pensou em lavar a rede, né? Lembra? Lembra quando o bicho pegou? Olha, assim que... na sua grande maioria, a gente às vezes fica um pouco chateado com o sistema. O sistema religioso às vezes chateia a gente, né? É sempre 2 pesos, 2 medidas. Você não vê, às vezes, uma balança justa em algumas questões. E aí isso acaba esfriando um pouco a sua concepção de serviço ministerial. Agora, eu aprendi ao decorrer do tempo que não se faz obra de Deus só com microfone. Sim. Entendeu? É muito amplo o serviço a Deus e vai muito além do que estar com o microfone na mão. Inclusive, você tem aí um trabalho direto que os missionários fazem e não tem ninguém lá filmando, entendeu? É verdade. Tu vê missionários plantando as igrejas, salvando crianças. E tem lugares aí na África aí que eu ouvi um testemunho de um pastor, né, que ele falou que ele teve que adotar 50 crianças. E para adotar teve que comprar. Para poder alimentar elas lá, entendeu? E alguma delas tinha doença da lepra, ele vinha até machucado para o Brasil de vez em quando, fazia tratamento e tudo mais. Então, sim, assim, eu não digo totalmente abandonar Jesus nunca, mas desistir de algum tipo de segmento ministerial e trabalhar de outra forma, sim. Servir a Jesus de outro jeito. Eu acho que todo ministro, né, seja cantor, seja pregador, já pensou, né? Já pensou
Mas graças a Deus, Deus ele vai lá e renova as nossas forças e a gente continua. É engraçado. Outro dia eu entrevistei aqui uma podóloga. E eu lá com ela, sendo atendida, ela começou a falar de Jesus para mim. Então, ela fala que todo mundo que senta ali naquela cadeira, ela fala de Jesus. E ela está evangelizando. Isso. Às vezes, muita gente está dentro da igreja E a Bíblia tem uma resposta para isso. e não faz nada. Perguntar para eles, onde está o reino? Está dentro de vós. Onde você foi, está junto contigo. Pastor, então, eu vejo assim, o pastor é a maior figura da igreja, né? Assim, hierarquicamente falando, existe alguém acima do pastor? Então, eu tenho uma definição de serviço diferente de cargo. Na realidade, isso aí vai pro ar e é bom que vai pro ar essa parte não edita. Bota aí. Porque, assim, imagine no dia de hoje, né? Nós temos ali... ele muito bem sabe que tá ali, não está sendo filmado, mas sabe muito bem, né? Tem parte da equipe aqui que vive isso, né? Antigamente, quando chegava um pregador na igreja, era normal isso, né? Aí tava lá o diácono na portaria. Olha, você pode me dar a tua credencial para que o pastor te apresente? Tu é o pregador da noite? Sim. Aí a pessoa dava de evangelista, de pastor, de presbítero e etc, né? Aí vamos imaginar hoje, dias, se tivesse um congresso, aí um dia a pregadora é a Kika Malk, missionária Kika Malk, pastor Kika Malk, independente do título. No outro dia é o pastor Santos Saavedra. No terceiro dia é o apóstolo Pedro. Só que o apóstolo Pedro é chamado de apóstolo em Lucas, em João 21 ele é pastor, em 1 Pedro ele é bispo, e em 2 Pedro ele é presbítero. Então imagina um cara chegando lá na porta da igreja, entregando 4 credencial. E o diácono com aquela questão de cargo, dizer, rapaz, só pode ser uma coisa. É porque o que define como cargo hoje, a Bíblia define como serviço. Na pessoa de Pedro tem 4 serviços ministeriais. Então o que evidencia o cargo é o serviço da pessoa. Tanto pode evidenciar positivamente como negativamente. Então, assim, hoje essa questão para mim de título, para mim é serviço. E o apóstolo Pedro falou assim, ó, vós presbíteros, pastoreai. Quer dizer, ele coloca o pastoreio como serviço. E o presbitério como algo eclesiástico. Então você pode perceber que às vezes na perspectiva da Bíblia, da cultura, o que evidencia é o serviço, que vê Timóteo, não rejeite o presbitério que é em ti. Pô, então ele é presbítero. 2 Timóteo, faça a tua obra de evangelista. Então ele é o quê então, afinal de contas, né? Subiu de cargo, irmão. Então você percebe que para Deus o que vale mais é o serviço do que o cargo. Sim. Mas assim, na sua posição. Na minha denominação. Na sua denominação, na sua posição. O pastor é o maior cargo. Quando uma pessoa tem um problema, ela quer levar o problema para o pastor. Sim. Né? Ela vai pedir esse conselho para o pastor, né? É assim como outras igrejas, acho que a católica, eles vão procurar o padre. Enfim. Qual é o maior caso? Os maiores casos que o senhor é procurado na igreja? Tem uma problemática, sei lá, casais, traição, ou o que mais procuram o senhor? Então, eu costumo procurar mais o pastor presidente, que eu sou pastor auxiliar, tá? Mas, e os jovens? De repente... O aconselhamento vai muito além do gabinete. Né? O aconselhamento acontece na internet, cara. As pessoas mandam mensagem para você, pô, preciso de um conselho. E aí você, na tua posição de pastor, você vai dizer, tudo bem, você vai orientar essa pessoa. E depois, se foge um pouco da minha alçada e é algo que o pastor dele tem que tratar, eu vou dizer, procure o teu pastor. O problema é quando não confia no pastor. E procuram outros para se orientar. Às vezes tem mais afinidade, né? Tem mais liberdade. É porque existe uma quebra de confiança muito grande hoje. E às vezes isso acontece porque estamos lidando com seres humanos. E mídia também, né, pastor? Existem pastores que são homens de Deus, claro, e tem pastores que às vezes... não fazem o que pregam. Não fazem aquilo como deveria ser, porque gabinete é algo de segredo. Né? Eu vivo numa época, alguns aqui sabem disso, que às vezes a pessoa contava algo no gabinete, o cara pregava isso lá no altar, irmão. E expunha a pessoa. Há 30 anos atrás havia a disciplina
E a disciplina pegava o nome da pessoa, jogava o nome da pessoa ao vento, no meio de 1000 pessoas lá, e às vezes aquilo mais afastava do que trazia a pessoa. Então, assim... 15 anos também. 15 anos ainda tinha. Tá 15 anos, já tu lembra, né? Então acontece. Então eu acho que o gabinete, ele é orientar... Secreto. É secreto, entendeu? Então casos, assim, os maiores problemas são de relacionamento. É de relacionamento, tá? Relacionamento, mas sempre tem um fundamento, né? Sempre tem um fundamento. Outro dia a gente esteve aqui com o pastor Pedro, e ele é pastor de jovens, e ele falou que o maior, óbvio, quem vai buscar eles são os jovens, e o que os jovens mais trazem é com relação ao sexo. Sim. Né? Porque tá todo mundo... Acontece muito isso, e existe também um problema também a pressão do casamento por causa de ministério. A pressão do casamento por causa da visão da igreja. E tu vê jovens, às vezes, casando apressadamente. Muito. Fora do tempo previsto, né? E às vezes tirando até o foco de estudo, de outras coisas mais, por causa da pressão de alguns segmentos ali. E aí acontece o divórcio ali, porque percebe-se depois que não era o que era e acaba isso. Então, essas coisas acontecem. Pastor, estamos chegando no final, tá? E aí, pro final, nós temos a caixinha de promessas, onde o senhor vai tirar uma promessa e olha... Mas esse negócio de caixinha de promessa, né? Às vezes vem um cajado aqui, né, cara? Nada, vai vir uma coisa maravilhosa. Sempre vem, né? Alguma coisa do tema. Vai discorrer aí sobre... Não, posso tirar aqui? Pode tirar. Jesus seja bom comigo aqui, né? Porque... Pastor tem o dom da palavra? Pastor todo mundo tem o dom aqui da palavra? se dá bem aqui com a caixinha? Todo mundo. Todo mundo se dá bem com a caixinha? Não. Todo mundo se dá bem. Você se dá bem? Não tenha medo. É caixinha de promessas. Pode ler. Pode ler. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, ao Pai, por meio dele. Amém. Tá em? Isso aí tá em? Colossenses 3,17. E aí? É o que nós estamos fazendo aqui, né? É isso aí. Tá vendo? Tá vendo? Não tem outra coisa, né? Pastor, tem alguma coisa que o senhor queira falar aqui pra gente? Sim. Antes do apelo, que o senhor vai fazer um apelo em final, hein? Sim. Eu acredito que aqui Kamal, né? Esse podcast chamado Podgog vai se tornar um grande veículo de evangelismo. Já está em execução, né? E eu acredito que pode tomar uma proporção além daquilo que se imaginava, né? E o meu desejo, né? O meu coração é que todas as pessoas que sejam convidados para esse podcast, né? Sejam instrumentos de Deus, né? E que orientem vidas que hoje, de repente, não têm acesso, né, a uma denominação ou foram decepcionados, né, ao meio do caminho. Eu acho algo muito interessante na passagem do último capítulo de Lucas, né, que ele fala que havia 2 discípulos se distanciando de Jerusalém. E para quem conhece a Bíblia sabe que Jerusalém foi o local que Jesus falou para ficar e permanecer, que de lá estaria a promessa. Então eles falaram assim: nós achávamos que ele era aquele que havia de vir. Havia uma expectativa que o Messias aparecesse naquela época para resolver o problema ali, né? E trazer o respeito a Israel novamente. E essa manifestação chamada Yeshua ben Davi fala de um Jesus, filho de Davi, que vem ao modelo de Davi para restaurar o período de ouro e trazer o respeito à nação de Israel. Só que essa manifestação é a segunda vinda dele. Na primeira, ele vem como Ben Yosef, no modelo do filho de Jacó, José, que foi vendido por moedas de prata para salvar a nação. Então, toda vez que alguém busca Deus e estabelece um modelo para ele, e quando Deus não resolve no modelo deles, eles se decepcionam e vão se distanciando do caminho de onde deveria. São os decepcionados. E
Eu acredito que existem muitas pessoas que estão nos ouvindo, que estão seguindo para Emaús, porque se decepcionaram no meio do caminho. Né? E é bom entender que o próprio Jesus foi até os 12 discípulos e trouxeram de volta. Né? Que esse podcast venham pegar discípulos que estão se distanciando e venham trazer de novo para Jerusalém, que é o lugar onde Deus está. Aquela ovelha perdida, né? É isso aí. Pastor, agora para terminar, pode falar direto para esta câmera aqui e faz seu apelo. Tá. Então, você que está ouvindo esse podcast, que de repente está nesse contexto de se distanciando de Jerusalém, de Cristo, ou se decepcionou com seres humanos, não com Jesus, né? Você tem uma grande oportunidade agora, quando você estiver ouvindo esse podcast, de ir aí na tua casa mesmo, aí, no teu trabalho, onde você estiver, de você reconhecer Jesus como o único suficiente salvador da tua alma, né? E aí, quando eu falo reconhecer Jesus, é simplesmente dar a Ele a sua vida, ao controle a Ele da sua vida, a ponto dele cuidar de você. Eu tenho certeza que se você entregar a tua vida a Jesus, Ele é o Salvador da tua vida, o teu Senhor, do teu Deus, Ele vai cuidar de você, dos seus projetos, das suas causas, e aquilo que você não pode resolver, Deus vai resolver. Então não perca essa oportunidade, porque a porta da salvação ainda está aberta e você tem acesso a ela. Amém. É isso aí, pastor. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Galera, até o nosso próximo Pod God com Kika Malk. E falta aqui deixar suas redes sociais, pastor. Ah, ok. Fala aqui, rede social, quem quiser chamar para pregar, como é que faz? Então, lá no meu Instagram, lá tá Santo Saavedra Oficial, tem o meu contato lá de assessoria, é só estar entrando em contato lá que vai ser um prazer, né, estar junto com os irmãos lá, os convites são feitos por lá e a gente atende. Inclusive também, com muita insistência, a galera pediu para me fazer vídeos, né, que eu comecei a fazer vídeo 3 meses, né, só que são vídeos que têm uma vestimenta teológica diferente, né? Eu uso o método histórico crítico, né? Onde eu analiso o cenário da Bíblia e não só o versículo em questão. Então, você que quer conhecimento, quer aprender um pouco mais, tem muito vídeo com temática muito boa lá, vai lá, acessa lá. É só lá no Instagram lá. Repete o Instagram aqui, vai estar aqui, ó. @Santo Saavedra Oficial. É isso aí. Então, um beijo para vocês e até a próxima.